Sabe quando uma história extrapola um pouco os limites de um livro e vira uma verdadeira experiência literária? É disso que nós vamos falar hoje. Oi gente, eu sou a Yara e esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos falar sobre A Lenda de Gânor. Mas Yara, por que você não está com o livro na mão? É porque essa história não começa com um livro, mas sim com uma trilogia de RPG dentro de um podcast. O nosso primeiro contato com esse reino chamado Gânor vem do Nerdcast número 251, que é o primeiro episódio dessa trilogia de RPG que foi conhecida depois como trilogia Gânor. E nesse primeiro episódio nós temos esses jogadores de RPG que na verdade formam um grupo de aventureiros que estão indo atrás de uma princesa. A gente fica meio na dúvida se é pelo dinheiro ou para resgatar a princesa, mas isso a gente vai descobrir ao longo da história. E se aqui você já quer fechar esse vídeo porque o teu lance não é RPG, segura o tchan. Mesmo para quem nunca jogou, não sabe como funciona e não quer saber também, esses episódios funcionam como um audiobook, como uma história que está sendo contada para você. Você vai ser apresentado a esses personagens, você vai ser ambientado nesse lugar e você vai curtir essa história como se fosse outra história qualquer que você está ouvindo. O Jovem Nerd, que é o mestre desse jogo, ele serve como narrador dessa história e é ele que vai começar a apresentar para esses aventureiros o que eles vão ter para frente, o que eles vão enfrentar, para onde que eles estão indo, o que está acontecendo ao redor daqueles personagens. E a partir daí você só acompanha a trajetória desses personagens. No meio vão surgir feitiços, magias, criaturas, tem vários efeitos especiais durante todo o episódio, então é uma história que te prende muito. No total são 3 episódios, os episódios são 251, 291 e 341, e esses 3 episódios vão fechar essa história, uma trilogia completa com início, meio e fim, e eles duram mais ou menos umas 10 horas. É pelo podcast que a nossa experiência começa, é nele que a gente vai conhecer o Hrufgannor, que a gente vai saber o que é esse reino, que a gente vai conhecer alguns detalhes dessa história que depois vira algo muito maior e muito mais completo. Calma lá, que eu já vou te explicar. A segunda parte dessa história é esse livrão aqui. O nome dele é Crônicas de Gânor e nesse livro aqui tem o guia ilustrado desses 3 episódios de RPG. Quando você escuta o podcast, você imagina muito aquela história e você já sabe tudo o que acontece nesse livro aqui. Só que ter o guia ilustrado junto é uma experiência completamente diferente da mesma história. Então aqui você tem uma visão muito melhor dos personagens, dos cenários, das criaturas que aparecem no meio dos episódios, da onde eles estão, do que eles estão vivendo, das características de algum deles e do Jovem Nerd narrando essa história. E é muito bacana você ter algo visual e palpável de algo que antes você só ouvia. Alguns pedaços da história mudam completamente só pelo fato de você estar visualizando aquilo ali. E se você tivesse só o podcast, só esse guia ilustrado, já seria uma história incrível, mas aí eles foram lá e criaram a trilogia A Lenda de Hrufgannor. Essa trilogia ainda não está completa, nós temos só A Lenda de Hrufgannor, O Garoto Cabra e O Herdeiro do Leão. E é aqui que a gente tem toda a história do Hrufgannor. Quem foi esse cara? Da onde ele surgiu? Como é que ele era quando criança? Qual é a história dele até ele se tornar essa lenda? No primeiro livro da trilogia, que é O Garoto Cabra, nós temos o mosteiro, que é o mosteiro de São Arnaldo, e ele fica numa terra governada por um dragão, e o nome desse dragão é Zamir. É óbvio que esse dragão ele não é gente boa, relax, e essa galera vive muito com medo, e é aí que eles encontram um menino misterioso no meio de tudo isso. O nome desse menino é Hrufgannor e eles descobrem que ele é descendente de uma linha de reis. Ele é meio selvagem, tem os poderes misteriosos, ele luta incrivelmente bem e ele pode ser o escolhido aí para lutar e derrotar o dragão Zamir. E como tá na sinopse do livro, esse é o início de uma jornada de um herói e de um rei, e aqui começa a lenda de Hrufgannor. Sem dúvida, a coisa mais legal desse livro é como ele foi escrito. Ele foi escrito pelo Leonel Caldela, que também é autor da trilogia da Tormenta, e esse livro foi um livro que ele já tinha alguns pontos muito fixos antes dessa história ser construída. Como a história começou no podcast, a gente meio que já sabe aonde o Hrufgannor vai terminar, mas é muito bacana ter 3 livros que contam como ele chegou até ser a lenda. Então é muito interessante como o Leonel teve que escrever uma história que já tinha pontos fixos no meio dela e ele teve que preencher essas lacunas e ficou maravilhoso. Outro ponto super legal, e se você curte RPG e já jogou RPG, você vai ver isso na cara,
é como muitas características do jogo são muito presentes na história. É a jornada do herói clássica, tem alguns momentos do livro que você imagina o tabuleiro na sua frente e o jogo acontecendo. Tem vários momentos da história que a forma como aquele personagem age, ou o que ele diz, ou o que ele pensa, parece muito que você tá com outras pessoas e que o jogo tá realmente acontecendo ali. E eu achei muito incrível como o Leonel conseguiu trazer esse espírito do podcast para algo impresso. Então são dois formatos completamente diferentes, que é você ouvir uma história e você ler uma história, e ainda assim você consegue conectar as duas de uma forma muito incrível, e não tem como você não achar isso uma baita experiência literária. E agora vamos às perguntas práticas. Yara, eu preciso ouvir o podcast para ler a trilogia? Não, você não precisa. Se você ouvir o podcast, você vai pegar bem mais coisinhas ali no meio da história, mas não é obrigatório, tá? Não precisa sentar e ouvir o podcast se você não quiser. Yara, me interessei, como é que eu faço para achar o podcast? O que eu preciso para ter esse negócio? O Jovem Nerd hoje tem um aplicativo que, adivinha, o nome é Jovem Nerd, e dentro desse aplicativo você consegue fazer download desses episódios. Então aproveita o busão indo pro trabalho, aproveita o busão indo pra escola, indo pra faculdade, enquanto você tá no carro dirigindo, é só colocar a história pra tocar e curtir no meio do caminho. E gente, esse é um vídeo que eu queria muito fazer. A Lenda de Rulfgangr é uma história incrível, é uma experiência incrível e é de um autor nacional. O podcast é feito por brasileiros, o livro, as ilustrações são feitas por brasileiros e a história é escrita por um brasileiro, então é um projeto brasileiríssimo que merecia estar aqui no Leio Nacional. Me deixa aqui nos comentários quais outras histórias também têm uma experiência literária muito legal. Me diga se você curtiu, se você já leu Rulfgangr, o que você achou, se você gosta tanto quanto eu. Siga o Conto Encanto nas redes sociais e lembra que a nossa conversa continua lá com a hashtag Leiam Nacional. A gente se vê por aí. Beijos e tchau!